Sim, beleza. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Jonatas de Paula, para quem não me conhece. Eu hoje resido aqui nos Estados Unidos já há uns 8 anos. Aqui eu trabalho com economia de tokens, né? Sempre gostei de trabalhar com criptomoedas. Já tem mais ou menos uns 9 anos que eu trabalho nesse ramo. Sou formado em administração de empresas, né? Tenho alguns cursos em economia também. E sempre amei muito jogos e criptomoedas e economia de tokens, economia de jogos. Então eu trabalho sempre nessa área, tá? Hoje eu estou construindo alguns jogos com outros parceiros e também sempre sou contratado para construir economia de tokens. Já construí também planos de marketing multinível para algumas empresas e também presto bastante trabalhos de tradução, né? Por falar justamente inglês, português e espanhol, sempre sou contratado e presto trabalhos aí também de tradução para alguns negócios ou para alguns amigos que às vezes precisam traduzir documentos e etc. Tá? Isso é um pouquinho da minha história. Como que eu conheci esse negócio? Tá? Eu conheci a US Donation por até uma coincidência, foi algo assim muito engraçado. Eu tenho um amigo, né, um conhecido na Polônia, e vira e mexe, ele sempre me pede um trabalho de tradução ou outro. A gente já trabalhou junto em outros negócios, já trabalhamos juntos também divulgando alguns smart contracts, né? Mas, para ser sincero, faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou parado com esse ramo de smart contracts e etc, né? Não tinha nada interessante no mercado e eu também acabei focando em outras áreas. E do nada ele me mandou uma mensagem, há umas 4 semanas atrás, mais ou menos, me falando assim: Jonatas, eu precisava que você fizesse um trabalho de tradução para mim. Você faz? Falei: faço. Me manda o documento, a gente, né, fecha um preço e eu faço sim. Aí ele me mandou esse documento, né, da US Donation em inglês, e pediu para mim traduzir esse material para o espanhol e para o português, né, que ele tem bastante conhecidos ali na Espanha, alguns conhecidos na América Latina e alguns no Brasil. E aí eu falei para ele: não, eu faço essa tradução sem problema nenhum, fechamos um preço, ele me pagou e eu comecei a fazer a tradução do documento, né. O mais interessante é que enquanto eu estava fazendo a tradução, eu realmente fiquei interessado no que eu estava vendo ali no papel, né, o que eu estava vendo aqui no PDF. Então, eu fiquei muito impactado, assim, pela matemática, né? Eu que sou um cara que gosto bastante de exatas, a parte lógica do negócio me chamou muita atenção, para ser sincero para vocês. Me chamou muita atenção. Era algo diferente do que eu já tinha visto no mercado, ou que eu já tinha participado, né? Me chamou muita atenção. E aí eu comecei a fazer toda a tradução, e fui cada vez mais ficando curioso, querendo saber mais sobre isso. E aí eu mandei uma mensagem para ele me chamou, me ligou, né? E a gente ele começou a me explicar o que era, né, a US Donation. Ele começou a me falar todos os parâmetros e tudo mais. Eu, quando comecei a fazer essa tradução, eu fui para o Excel, né, testar a matemática, testar ali a lógica do sistema, e depois nessa call que eu fiz com ele, né, ele pegou e só confirmou apenas as informações que eu já tinha ali mais ou menos colocado no PDF, tá? Então isso realmente, ele confirmou para mim todas as informações. Eu vou pedir para vocês mutarem o microfone, tá, pessoal? Só para não desconcentrar. E ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, eu libero para vocês estarem fazendo perguntas, tá bom? Tem algumas pessoas que estão com o microfone ligado. Beleza. Então, confirmei com ele todas as minhas dúvidas sobre o sistema, como o sistema funcionava, a matemática e etc. E realmente tudo ali me convenceu de que realmente eu queria fazer parte desse sistema, tá? Então foi algo que realmente me impactou bastante. E aí eu comentei com ele, falei assim: vem cá, eu tenho algumas pessoas que eu gostaria também de mostrar essa oportunidade, porque eu sei que também vai ser bom para elas, né? E aí ele me falou: não, pode mostrar para as pessoas, etc. Eu perguntei para ele aonde ele conheceu, da onde que tinha surgido, né? Ele me falou: Jonathan, você sabe muito bem, a gente participa de um grupo de líderes, né? Grupo esse que eu já fiz parte também no passado.
Ele falou, então vira e mexe, aparece algumas oportunidades lá nesse grupo. E foi lá que eu descobri esse projeto. Eles estavam falando sobre esse smart contract e eu achei interessante. E eu vou fazer, vou desenvolver. E como a gente não sabia para quem pedir material, essas coisas assim, porque não é... Smart contract não tem um dono, né? Não tem uma pessoa que fica gerenciando, vamos dizer assim. A pessoa cria o código, cria o contrato e lança na blockchain, né? Então ele falou assim, Jonas, tinha um material em inglês. Eu quero mandar para as pessoas que eu conheço em espanhol e português, por isso que eu contratei você para fazer a tradução. Eu falei, beleza, não, sem problema nenhum. Perguntei para ele, já está iniciando, iniciou, não iniciou, quando vai iniciar, né? Ele me falou assim que não, que a pessoa que lançou no grupo disse que tinha uma previsão para a última semana de dezembro, primeira semana de janeiro, mas não passou datas em específico, né? Mas que não tinha iniciado ainda. Eu falei, não, maravilha, porque a gente gosta de pegar essas coisas sempre no começo para aproveitar ainda mais, né? Porque já que ninguém conhece, ninguém ainda está divulgando, a gente que gosta de divulgar, a gente pode abranger ainda mais, né? Aí ele me falou, não, pode divulgar assim que eu tiver novidades, todas as novidades que eu for recebendo, eu vou te passando, né? Então estamos aí. Aí comentei com um amigo meu aí do Brasil, né, que eu acredito que a maioria conhece aqui, é o Ezequiel, né? E aí o Ezequiel foi comentando com um, foi comentando com outro, e assim surgiu esse grupo que a gente está aqui hoje. Acredito que vocês já estejam no grupo do WhatsApp. Se vocês não estão, ao final da apresentação, chama a pessoa que te enviou o link, que ela vai te colocar nos grupos, tá? E é assim que começou, tá, pessoal? De mim para baixo, esse grupo que a gente se reuniu hoje, foi assim que eu conheci a West Donation, e é assim que eu estou passando para vocês também. Eu vou estar mostrando todo o PDF para vocês, e depois eu também vou mostrar a tabela que eu criei, que foi o que me convenceu de que realmente o negócio era bacana e que eu precisava fazer parte disso, tá? Ao final da apresentação, eu vou estar liberando para vocês fazerem perguntas para a gente tirar todas as dúvidas que vocês possam vir a ter, beleza? Então vamos lá. US Donation. A US Donation é um sistema de ajuda mútua, pessoal, onde o objetivo é ajudar e ser ajudado, tá? Um sistema automatizado dentro da blockchain com ganhos de até 500% sobre as suas doações. Então, uma coisa que me chamou a atenção é um smart contract, tá? Sempre eu gosto muito de utilizar smart contracts porque são tecnologias descentralizadas, é uma tecnologia segura, né? A pessoa, quando ela lança o contrato na blockchain, ela não pode ficar fazendo alterações, né? E tudo é público. Todas as transações, a gente pode acompanhar tudo, tá, pessoal? Então, isso realmente me chama bastante atenção. Como que o sistema funciona? O sistema ele é dividido em todos os dias da semana, que eles dão o nome de slots, tá? Então, sempre quando eu falar slot, é um dia da semana, ok? Você pode doar até $5.000 por slot, ou seja, $5.000 por dia. Segunda coisa que me chamou a atenção, dólar, tá? Por que dólar? Eu já participei de outros smart contracts que eram em Ethereum, que eram em BNB. E o problema de ser em Ethereum e em BNB são que essas moedas são muito, muito voláteis, tá? O que acontece? Devido a ter um valor mínimo, se torna insustentável para algumas pessoas. Então, quando a gente fala em dólar, é óbvio que o dólar tem uma flutuação em comparação com o real, mas não é algo que vai sair de R$ 5 para R$ 15 o dólar em 2 semanas. Coisa que já com as criptomoedas pode muito bem acontecer, tá? Então, eu gostei muito quando foi colocado que era em dólar. E como é que funciona? Você faz uma primeira doação, tá? Em um slot para poder ativar aquele slot. Depois de 7 dias, ou seja, se você doou na segunda, na próxima segunda-feira você pode doar até o mesmo valor naquele mesmo slot. E quando você fizer essa segunda doação, você vai entrar para a fila para receber também uma doação. Então, quando você faz uma doação que eles chamam de doação de compromisso, né? Você entra para a fila e recebe 125% da sua doação de compromisso. Ou seja, se você na segunda-feira você coloca $100, na segunda
segunda-feira você coloca outros $100, você vai receber automaticamente naquele dia 125, tá? E aí toda semana você pode fazer uma doação de compromisso naquele dia. Então toda segunda-feira, por exemplo, você pode fazer uma nova doação de compromisso e receber 125%. Ou seja, receber os $100 novamente na sua mão e mais 25% de lucro, tá? Você vai poder entrar na fila semanalmente até receber 500% sobre a sua doação inicial. Ou seja, vai somando tudo o que você recebe líquido até somar 500%, que seria de 25% em 25%. O que daria mais ou menos aí 20 semanas você recebendo para poder alcançar o valor de 500% sobre a sua primeira doação, tá? É um sistema muito simples, tá, pessoal? Um sistema de fila. Então a gente tem a primeira fila, que é a fila de 125%, que para participar dessa fila, você apenas precisa ter uma doação de compromisso. Fez a doação de compromisso, entra na fila, recebe 125% em cima, ok? Bem simples. Jonas, mas e as outras filas? A gente tem a fila 2, onde você vai receber até 130%. Você vai indicar, para você participar dessa fila, você precisa indicar 2 amigos e ter um mínimo de doação de compromisso em todos os 7 slots, tá? E também doar seguidamente 7 dias, ou seja, você precisa fazer 7 doações de compromisso seguidas para na 8ª entrar na fila 2. A 9ª, você vai também entrar na fila 2. A 10ª, assim por diante. Poxa, perdi um dia, não fiz um dia a minha doação de compromisso. O seu streak, né, que é a sua sequência, ela volta para 0. Então você vai novamente doar os compromissos na fila 1 durante 7 dias e no 8º dia você volta para a fila 2 para participar dela, ok? Mesma coisa, essa regra é para a fila de 135%. Nela, além de precisar doar durante 7 dias consecutivos de compromisso, você precisa também indicar 10 amigos e ter um mínimo de $250 em doação de compromisso em todos os slots, tá? E temos a fila 4, que é a fila boost ou fila preferencial, que você doa 5% a mais do seu valor de doação de compromisso normal para poder participar dessa fila e vai receber 125% sobre o seu valor normal de doação de compromisso. Então, um exemplo, se toda semana você está doando $100 de doação de compromisso, essa semana, se você quiser participar da fila mais rápida, você vai fazer uma doação de $105 e vai receber quanto? $125, porque é em cima de $100 que você vai receber os 125%, beleza? E como que eu faço, Jonatas, para receber os valores máximos na fila 2 e 3? Ou seja, receber 130% e 135%, que seria 5% e 10% a mais do que a primeira fila. Para você receber isso, você vai utilizar dos seus bônus de indicação. Aqui você pode indicar seus amigos caso você queira. É obrigatório? Não. Você pode participar da fila 1 por tempo que você quiser, por tempo indeterminado, e não precisa indicar ninguém. Mas se caso você goste, queira indicar, você vai ganhar 10% dos seus amigos, 4% dos amigos dos seus amigos, 2% do amigo do seu amigo e 1% do amigo do amigo do amigo, tá? Então, em 4 níveis você vai estar recebendo esses bônus de indicação. E como é que você faz para receber esses bônus? Esses bônus eles vão ficando acumulados no seu painel, tá? E eles vão ser sacados, vamos dizer assim, conforme a sua participação nas filas 2 e 3. Então vamos dar um exemplo prático, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Vamos dizer que você indicou o Joãozinho com 1.000 e a Maria com $1.000, tá? Então, você vai receber 10% de cada um, porque eles são o seu primeiro nível. Então, você vai ter somado no seu dashboard $200 em bônus de indicação. Correto? Vamos imaginar que nessa segunda-feira você vai participar na fila 2 e você tem $1.000 de compromisso. O que vai acontecer? Você vai entrar na fila 2 e receber 1.300, correto? 130%.
Sendo que 1.250 é referente ao bônus mínimo que toda a fila paga. E os outros 50? Esses outros 50 que são referentes a 5% de $1.000, você vai sacar dos seus bônus de indicação. Então, esses 50 vai sair dos $200 que você tem disponível e ainda vai sobrar lá $150 disponível para as próximas vezes que você participar da fila 2 e 3. Quando eu vi esse bônus e eu entendi ele, eu achei fantástico, tá? Por quê? Porque ele é um bônus que ele permite que as pessoas que estão indicando recebam muito bem, porém, para receber muito bem, vai depender também do valor que ela tem investido, ou seja, o valor que ela tem doado dentro do sistema. E isso é muito importante, porque eu já participei de vários outros sistemas, vários outros projetos, em que as pessoas que indicavam, às vezes colocavam lá $100 e sacavam $10.000, $9.000, $100.000. Isso não existe matemática que torne sustentável, tá? Então, esse sistema ele faz com que a pessoa que esteja indicando, ela também esteja doando dentro do sistema, ou seja, ela esteja ativamente participando do sistema para fazer a roda girar. E isso faz com que as pessoas acreditem ainda mais no sistema, estejam mais confiantes, porque elas estão vendo que o sistema está funcionando, elas estão participando de forma ativa, né? E elas estão recebendo e podem receber muito bem com o sistema, tá? Então isso aqui eu achei fantástico. Isso aqui me convenceu de uma forma muito, muito, muito boa, ok? Mínimo de doação, muito importante também. $20, pessoal. É acessível para qualquer pessoa poder participar, tá? Eu achei o fato de ser apenas $20, eu achei fantástico. Outra coisa muito interessante é a renovação do seu slot. Isso aqui é algo que faz com que o sistema ele continue crescendo toda vez, tá? Por quê? A cada 4 doações de compromisso que você fizer, ou seja, 4 vezes que você entrou na fila e recebeu valores líquidos, o sistema vai incentivar você a aumentar a sua doação naquele slot em 10% do que você recebeu líquido. Vamos ao exemplo. Digamos que você esteja fazendo doações semanais de $1.000, tá? As doações de compromisso de $1.000. Você recebeu 4 vezes de 1.250, certo? Sendo que 250 apenas que eram líquidos. O restante era do seu capital de giro. O sistema vai fazer 4 vezes 250, que é o que você recebeu líquido. Você recebeu líquido $1.000. Então, o sistema vai pedir que você aumente a sua doação em 10% desse valor. Então, você, naquele dia que você recebeu a 4ª vez, o que você vai fazer? Você vai adicionar $100 no seu valor doado. E a partir daí, em vez de fazer as doações de compromisso de $1.000, você vai fazer elas de 1.100 e vai receber em cima de 1.100, tá? Então o sistema ele está sempre incentivando você a continuar crescendo, a fazer juros compostos e receber mais cada vez mais, tá? Jonatas, mas e se eu tiver $5.000 no meu slot da segunda-feira e os meus outros slots estiverem vazios? Porém, eu preciso continuar doando na segunda-feira para poder continuar recebendo, né? Já recebi 4 vezes. O que vai acontecer? Se você não tiver mais como adicionar, por exemplo, valores no slot da segunda-feira, o sistema vai pedir que você adicione valores num outro slot. Então, se o seu da terça-feira está livre ou ele ainda tem espaço para novas doações, você vai receber na segunda-feira, vai esperar passar a segunda-feira. Na terça-feira, você vai fazer uma nova doação no slot da terça-feira, apontando que você para destravar o slot da segunda, tá? Então, ou seja, você faz a doação na terça, dizendo que você está fazendo aquela doação justamente porque você já recebeu 4 compromissos na segunda. Então, na terça-feira, você vai fazer uma nova doação. E aí, a partir daí, você vai receber tanto na segunda quanto na terça. Tá? Então você vai ter dias de compromisso na segunda e dias de compromisso na terça. E aí você vai poder continuar recebendo e aumentando os valores que você vai estar recebendo, ok? Agora, vamos imaginar que todos os meus slots,
eles já estão com 5 mil dólares cada um. Ou seja, eles estão cheios. Não tenho mais aonde doar. O que vai acontecer? Você passa a ser isento dessa taxa até o final de você alcançar 500% em cada slot. Quando você alcançar 500% em cada slot, o slot ele vai ser encerrado, né? Porque ele já deu os 500% que era para dar. E aí você vai poder pagar uma taxa de 10% do que você já recebeu líquido para renovar esse slot. Então vamos lá, se você já recebeu aí 5 mil dólares, vamos dar esse exemplo, né? Eu doei 1.000 e já recebi 5 mil dólares. E agora meu slot finalizou, porque eu já recebi o máximo sobre o meu valor doado. Já recebi 500%. Agora, o sistema vai pedir uma taxa de doação, nesse caso, de 500 dólares, para eu poder renovar esse slot. Depois que eu doar essa taxa, o slot ele renova e ele está 0 quilômetro. Eu posso doar novamente nele para depois, na próxima semana, voltar a fazer os meus compromissos nele e entrar na fila novamente para poder receber, tá? Muito simples. Chegou a 500%, eu faço a taxa de renovação e aí eu posso voltar a fazer doações e doações de compromisso naquele mesmo slot, beleza? E isso eu achei também formidável, é algo que faz com que as pessoas sejam incentivadas a fazer os juros compostos, e também essa taxa ao final dos 500%, ou seja, já quando você recebeu todo o valor na sua mão, o que é 10% para ajudar o sistema a continuar rápido, continuar pagando, porque isso tudo vai para a fila, tá? Então todos esses valores sempre são redirecionados para a fila, para continuar com a velocidade, para que você continue recebendo e possa participar do sistema, tá? Eu achei formidável essa característica desse smart contract. Realmente me chamou muita atenção também esse ponto. Bom, você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation. Então, pessoal, o que eu vou passar para vocês agora é a tabela que eu construí, tá? Quando eu vi esse projeto, eu olhei os detalhes e eu falei, eu preciso saber o potencial que tem isso daqui. Deixa eu ir para o Excel, fazer alguns cálculos, criar algumas tabelas para eu poder realmente chegar num denominador comum, se isso realmente é bom ou não, tá? E o que eu descobri me impactou. Vamos lá. Eu fiz duas tabelas, tá? Essa tabela da direita aqui, que já eu vou falar sobre ela, e essa tabela da esquerda, onde tem esses números em laranja. Aqui os números em laranja, você pode estar alternando, tá? Então você pode mudar aqui esses 380, vamos botar que você quer colocar 100 dólares, né? Quer doar 100 dólares. Em 20 semanas, esses 100 dólares se transformam em quanto? Em 1.054 e mais 1.054 na sua mão de capital de giro, e você vai estar recebendo 263 líquido por semana, ou seja, por vez que você participar desse slot. Esse exemplo aqui é apenas com 2 slots. Então, com 2 slots não, perdão, apenas com um slot. E por que eu divido em 12,5% e não em 25%? Porque metade desse valor que você recebeu, você vai voltar para o sistema como se fosse uma nova doação, e metade dele você vai guardar no seu capital de giro. Por quê? Porque quando você aumenta a sua doação, na próxima semana também aumenta a sua doação de compromisso, tá? Então é importante que você, quando fizer apenas um slot, sempre o valor que você receber, você divide ele por 2, para poder também aumentar o capital de giro na sua mão, para você não precisar desembolsar novos valores para pagar os compromissos para poder participar da fila, tá? Agora, gravem muito bem essa numeração que eu vou mostrar aqui, ó. 380, ou seja, 380 dólares doados naquele slot, e mais dos 380 na minha mão. Por isso, totalizando o capital necessário, 760 dólares, ok? Marquem que em 20 semanas eu vou estar recebendo 1.000 dólares por semana e vou ter 4.000 dólares na minha mão de capital de giro, ok? Guardem esses números. Vamos lá. A segunda tabela. A segunda tabela foi que realmente me convenceu, me mostrou que o negócio é bom, me mostrou que o negócio é saudável e, principalmente,
que eu estou no controle 100% dos meus valores, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, nesse exemplo, eu divido o meu capital em 8. Por que em 8, Jonatas? Para eu adicionar nos 7 slots e também ficar com o capital de giro na minha mão para poder fazer as doações de compromisso e receber, tá? Então, nessa situação, nesse exemplo, eu coloco ali $95 em cada slot e fico com $95 na minha mão, tá? Aí vai ser na segunda-feira, eu vou doar 95, vou receber 118,75. Na terça, mesma coisa, eu vou doar 95, receber 118,75. Na quarta, mesma coisa, e assim por diante até domingo. Se eu somar tudo o que eu recebi líquido, eu recebi $166,25. Eu vou pegar, vou dividir esse valor por 8, de novo, para eu adicionar em todos os meus 7 slots e adicionar também no meu capital de giro. Eu fazendo isso, a partir da próxima semana, eu vou receber em cima de 115,78. E também vou ter 115,78 na minha mão. Olha só como é potente. E aí uma coisa, enquanto eu criava essa tabela, uma coisa que eu percebi é os números em verde, tá? E os números em azul são números que sempre estão na minha mão. Esses valores sempre estão comigo, na minha carteira. É só eu fazer uma transferência e sacar na minha exchange. Os valores sempre estão na minha mão, tá? Mas por que eu criei essa tabela? Eu queria ver em quanto tempo eu fazendo juros compostos em 7 dias iria demorar para eu alcançar o valor máximo em todos os slots. E eu descobri que em apenas 20 semanas, tá? Eu chego com todos os meus slots com $5.000 e também eu tenho $5 na minha mão, pessoal. Isso é forte demais. E a partir daí eu vou estar recebendo $8.750 por semana. E vou continuar recebendo esse valor por mais umas 15 a 16 semanas, pessoal. Olha que incrível, tá? Isso é muito forte. Eu comecei lá com $760 em 5 meses, né? Que é 20 semanas, dá 5 meses mais ou menos. Eu vou estar recebendo $8.750 por semana. E aí, isso aqui, pessoal, me convenceu, tá? O fato de eu poder decidir aonde eu quero chegar, eu não preciso fazer juros compostos toda semana se eu não quiser. Eu posso fazer juros compostos uma semana, ficar 3 sem fazer. Eu posso fazer juros compostos 2 semanas do mês, ficar 2 meses sem fazer nada, ou trabalhando, ou enfim. Eu posso fazer juros compostos 3 vezes na semana utilizar os valores, ou seja, o poder está na minha mão, tá? Sempre, 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 sempre. Eu consigo decidir, definir aquilo que eu quero fazer. Vamos dizer que, por exemplo, para você, $1.200 na semana, o que daria aí mais ou menos uns 6.000 e poucos reais. Se para você isso é muito, você pode continuar nessa semana, na hora que você chegar nela, você só mantém os 686 na sua mão para você poder voltar a fazer os compromissos e continuar recebendo. Porque daí, a partir daí, toda semana você vai receber $1.200 líquido. Toda semana. Ah, Jonatas, para mim não é suficiente. Eu preciso ganhar um pouquinho mais. Tá bom. Vamos dizer que você queira chegar nos 2.175, vai demorar 13 semanas. Apenas isso, tá, pessoal? O que vai aumentar é uma semana no tempo lá de você chegar no teto em todos os slots. Beleza? Aí eu fiz um outro exemplo. Eu fiz um exemplo com um pouco menos de capital, porém para pessoas que indicam outras pessoas e querem participar na fila de 130%, tá? Essa tabela eu não consegui fazer dinâmica justamente pelo número de variáveis que tem. Por exemplo, eu posso receber o líquido aqui, mas eu só consigo adicionar em nova doação
se for $20 ou mais. Por isso que não dá para eu deixar dinâmica essa tabela, porque há muita variável, tá? Mas aqui eu fiz a variável na mão aqui, ó. A partir da semana 6 aqui, né? A partir da semana 7, todos os seus slots já estão iguais, e aí você consegue fazer de uma maneira não tão trabalhosa essa definição aqui de números e etc, tá? Vamos dizer que você indicou 10 pessoas. Quando você chegar aqui na 10ª semana, você já vai ter mais que $251 acumulados. Então, a partir daí, você passa para a fila de 135%. Olha que maravilha, tá? E aí você vai continuando até receber aqui o máximo total, sendo que aqui a fila 2 você já recebe mais do que na fila 1, né? A fila 1 você recebe até no máximo 8.750, aqui você já recebe 10.500, tá? E na fila de 135%, 12.250. Então, realmente, é uma matemática muito forte, tá? Geralmente, pessoal, sistemas de multinível ou de ajuda mútua e etc., você precisa de novas entradas, né? Ou seja, de novos participantes, numa média de 55% a 75% do que o negócio está produzindo, tá? Agora, nesse sistema, você precisa apenas de 26% a no máximo 30% de novas entradas, pessoal. Só que as pessoas que já estão no sistema, se elas estão fazendo juros compostos ou fazendo novas doações, isso já conta como nova entrada. Então é um sistema que realmente é muito robusto, tá? Jonatas, mas precisa de pessoas? Todo negócio no mundo precisa de pessoas. Se você é um dentista, se você não tem clientes, você morre de fome. Se você é um mecânico e não entra gente na sua mecânica com o serviço, você vai morrer de fome. Se você é dono de um mercado e não entra cliente para comprar os seus produtos, você vai morrer de fome. E assim por diante, todo negócio no mundo precisa de outras pessoas. Aqui também não iria ser diferente, tá, gente? Não é um negócio de Marte ou de outro planeta, não. É um negócio real. Então ele precisa também, obviamente, de pessoas. Só que a diferença é que a gente precisa de muito menos pessoas. E também nós mesmos fazendo reentrada, abrindo novas contas, ou que for que a gente faça, né, aumentar as doações e etc., tudo isso vai contar como novas entradas. E o sistema funciona muito bem dessa maneira, tá? Uma outra coisa bacana de falar para vocês, não sei se vocês estão sabendo, o Elon Musk, né, criou uma inteligência artificial, a primeira inteligência artificial do mundo que consegue ter insights, né? Ela consegue ter ideias, ela consegue pensar. Você conta uma história para ela através de várias mensagens, ela segue o raciocínio de todas as mensagens e liga numa coisa só, coisa que antigamente as inteligências artificiais não conseguiam fazer, tá? Então realmente é uma tecnologia muito avançada. E eu descobri isso, fui conversar, né, trocar umas ideias ali por mensagem com essa inteligência artificial que ele liberou para todo mundo, tá? Qualquer pessoa pode usar essa inteligência artificial. E eu fiz para ela algumas perguntas, expliquei como que funcionava o sistema e todas as variáveis. Depois de eu passar tudo isso para ela virou, e eu fiz a pergunta, né? Você acha que esse é um tipo de negócio sustentável e duradouro? Ela me falou, né, escreveu que, segundo as variáveis que eu coloquei ali, como o sistema funcionava, o sistema era totalmente sustentável durante um período de tempo indeterminado. Olha só, pessoal, uma inteligência artificial falando que o sistema era muito bom e era super sustentável. Então, realmente, isso me deu muito mais paz, muito mais tranquilidade de poder passar para vocês sobre esse sistema, tá, pessoal?